Olá, como vocês viram na introdução do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Escola de Enfermagem Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, um prédio em funcionamento ainda nos dias atuais. Tem um passado diretamente ligado a grandes acontecimentos da história brasileira mundial. Antes do prédio veio a instituição. A Cruz Vermelha ganhou sua versão nacional graças ao Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, que decidiu liberar um movimento para que a ideia que já era praticada em outros países chegassem também nas terras brasileiras, correto? No dia 5 de dezembro de 1908, na sede da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, foi discutido o plano de diretrizes para que a Cruz Vermelha do Brasil fosse implantada nesse mesmo dia, a versão brasileira da instituição fundada. O primeiro presidente da Cruz Vermelha, detalhe, eu tenho isso anotado aqui, o primeiro presidente da Cruz Vermelha do Brasil foi conhecido como médico sanitarista Oswaldo Cruz. Com a instituição fundada no Brasil, era preciso um espaço que servisse de sede oficial. Até então, as aulas teóricas de enfermagem, elas eram ministradas em dependências de outras entidades, como por exemplo a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. As aulas práticas aconteciam em outros hospitais da cidade, né, hospitalares da cidade. Já em 1911 foi elaborado um requerimento ao Congresso, junto ao Congresso Nacional, solicitando a doação de um terreno. Em 1916 se concretizou a doação solicitada. No mesmo se construiu um pavilhão que foi inaugurado em maio de 1917, onde funcionou em caráter provisório a Escola de Enfermagem e também um órgão central de entidade. Em 1919 deu-se início à construção então do prédio definitivamente, projetado pelo arquiteto Pedro Campofiorito. Esse edifício ficou completamente pronto em 1924, por ser extremamente grande, né? Então temos aí 5 anos de construção, um prédio relativamente bem grande, e funciona até os dias atuais como uma escola da enfermagem Cruz Vermelha do Rio de Janeiro. Um período dessas obras coincidiu com a Primeira Grande Guerra, o que colocou a Cruz Vermelha brasileira no cenário mundial. Bom, dando continuidade ao que o Jonathan comentou, eu vou falar sobre alguns fatos marcantes da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro. Durante a gripe espanhola, em 1918, a escola de enfermagem no Rio, ela foi transformada em isolamento. Então, todas as enfermeiras, elas tinham que se desdobrar para trabalhar nos hospitais, nos postos de socorro e em algumas filiais. Em 1920, ocorreu a inauguração do primeiro curso de enfermeiras, visitadoras da Cruz Vermelha. O papel dessas enfermeiras no Rio de Janeiro foi considerado fundamental para a educação da sanitária, bem como para a formação de um elo entre as famílias e o serviço da saúde. Em 1940, passou a funcionar o curso de assistência social da Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha. No dia 31 de 1 de 1940, o ministro da Guerra ele regulou um registro de diplomas de enfermeiras, profissionais e samaritanas da Cruz Vermelha, conferindo a esses documentos o reconhecimento para o exercício da profissão em todo o território nacional. Entre as formadas do curso de samaritanas da Cruz Vermelha em 1942, 2 participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália, como membros da Força Expedicionária Brasileira.
Por 2 vezes, 2 alunas da Cruz Vermelha foram agraciadas com a medalha Florence Nightingale, a mais alta distinção internacional dada a um enfermeiro ou auxiliar de enfermagem. A escola de enfermagem da Cruz Vermelha, ela continuou sendo destacada na área da educação de enfermagem nas décadas seguintes, com uma média anual de 1.500 alunos por aí matriculados. Em consequência de uma crise institucional, em 2000 ela foi fechada e só foi aberta em 2009, no Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as damas e a escola da Cruz Vermelha. Então, as damas da Cruz Vermelha, ela foi um comitê criado por um grupo de senhoras da sociedade, que teriam como a primeira tarefa fazer uma formação de enfermeiras voluntárias. Em março de 1916, foi criada e inaugurada a primeira escola prática de enfermagem, que era sob a direção do Dr. Getúlio dos Santos. Na época, ele era capitão médico do Exército. Com a declaração da Guerra do Brasil aos impérios centrais, a Alemanha e seus aliados, a sociedade ela expandiu. Teve uma intensificação muito grande dos cursos de enfermagem, como as criações de filiais estaduais e municipais. Em 3 anos, que foi inaugurada a escola, em 1919 já eram 16 filiais. A escola da Cruz Vermelha, ela é uma instituição modular, da forma prevista como nas invenções de Genebra. Ela atua para diminuir o sofrimento humano, mostrar a humanidade, durante os confrontos. Ela também ajuda as vítimas quando há catástrofes e desastres. Ela é reconhecida pelo governo brasileiro como uma sociedade de socorro voluntário. Ela auxilia autônomos, auxilia pessoas, poderes públicos, serviços militares, de saúde. Ela é a única nacional que é autorizada a exercer as atividades em todo o território brasileiro.